Bora lá, olha só, placas tectônicas, olha só. O que são placas tectônicas? Placa tectônica, galera, é um conjunto de placas, grandes placas rochosas que estão aí na litosfera, né, que estão na litosfera, ou seja, estão ali na base da crosta, estão entre a crosta e o manto superior, e elas dão estrutura à crosta terrestre, elas estruturam a crosta terrestre. E também, por conta do movimento convectivo do magma no manto superior, que eu falei para vocês agora há pouco, ele vai acabar se movendo, elas se movimentam, tá? E aí, se movimentando, elas vão carregar com elas o que está sobre elas, né? Então são os continentes que estão sobre elas, vão ser carregados. Isso explica aí o movimento das placas e os movimentos continentais. O que a gente pode lembrar aqui? Ó? Aqui tem alguns deles. Ó. Então a gente tem aqui as placas tectônicas nessa imagem. É bom saber, tá? É bom saber as placas, quais são. Principalmente, quais são as principais placas que caem para ti aqui, tá? Em prova, o que mais vai cair? A principal é Nazca e placa sul-americana. Por quê? Porque a placa que o movimento convergente entre elas vai formar aí a Cordilheira dos Andes, tá? Então essa é importante. Aí tu tem a placa africana, que também é importante, ela vai formar aí a dorsal oceânica do continente não, do Oceano Atlântico, onde se separa o movimento divergente entre placas no meio do oceano, e é a placa que está separando a África da América do Sul, né? Cada uma para o seu lado aí, tá? Depois tem outra importante aqui, ó, a Indo-Australiana, que vai empurrar a Índia em direção à placa euroasiática, formando aqui o Himalaia, né? Formando a estrutura do Himalaia, tá? Então essas aqui são as mais importantes, assim. Dá uma olhada ali em algumas outras delas. Tem aqui a falha de San Andrés, que vai formar aí com o Pacífico. Lembra aí da própria placa do Pacífico, né? Que é a maior de todas, né? A maior das placas é a do Pacífico. Então, às vezes aparece isso na prova. E aí o Círculo de Fogo do Pacífico, né? A volta da placa do Pacífico é onde tem a maior intensidade de terremotos e vulcões no mundo. É chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Então lembra dessas estruturas. Aqui as placas novamente, então aqui ó, placa organizada, dá uma olhada aqui nos encontros, né? Então encontro convergente entre placa Nazca e sul-americana, setinhas rosas aqui, né? A divergência entre a placa africana e a sul-americana, a divergência aqui entre a europeia e a norte-americana, né? A transcorrência aqui, ó, uma placa transformante, né? Encontro transformante entre as placas norte-americana e do Pacífico, formando a falha de San Andrés, aqui, aquela famosona lá, virou até filme, tá? Então aí, alguns movimentos importantes. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que fica isso. Vou botar minha careta aqui para baixo agora, para mostrar um negócio pro lado aqui para vocês. Olha só. Primeiro deles, limite entre placas tectônicas. Lembra lá, resumão aqui, cara, resumão para te lembrar, tá? Então, ó, limite construtivo é onde constrói-se novas placas tectônicas. Tem um movimento divergente. Então o que é ali? Ó? Placa tectônica está ali, o primeiro, ela vai divergir, né? O movimento do material magmático vai empurrar ela divergindo, ela vai divergir aqui, e quando diverge o material magmático sobe, formando nova placa tectônica, por isso que é limite construtivo. É ali onde as placas são construídas, né? Então, essa divisão aqui chama-se convergente. Destaca-se, ó, por formação da crosta oceânica, por isso que a gente fala em crosta oceânica mais basáltica, né? Então, porque ela é formada desse material de magma, e pela formação das cadeias oceânicas mesoceânicas, né? A mesoatlântica, a mais famosa delas aí, as chamadas dorsais. No fundo do oceano a gente vai ter intenso vulcanismo nessas áreas aí por conta do magma saindo, tá? Então aí a primeira. A segunda, limite destrutivo de placa tectônica, onde as placas tectônicas estão sendo destruídas. Então é onde o movimento é convergente, uma se choca contra a outra, e ao se chocar, uma acaba descendo e a outra subindo. A que sobe se dobra e a que desce acaba derretendo no material magmático. Tá? Então, esse movimento chamado convergente. Destaca pela formação dos dobramentos modernos, vão acontecer ali as grandes cadeias montanhosas do planeta, como a gente já citou, os Andes, os Alpes, as Rochosas, Atlas, Himalaia, enfim, né? Aí no planeta. E provoca intenso terremoto e vulcanismo nas áreas de movimento convergente, onde a gente tem maior intensidade de terremoto e
vulcanismo. É o caso do Japão, é o caso do encontro ali entre o Oriente Médio e Europa, Turquia, há pouco teve um terremoto bastante forte, né? Então vai acontecer. E o Chile tem bastante também terremoto, encontro de placa tectônica, tá? E aí a gente vai para o último terceiro, que é o limite conservativo. Nem constrói, nem destrói placa, é um movimento transformante ou transcorrente, que é quando uma placa tectônica está do lado da outra e ela simplesmente uma cruza a outra. Ela faz esse movimento raspando uma na outra. E ao raspar uma na outra, acaba gerando terremotos aí, tá? Então é chamada de falha geológica. A falha de San Andreas, na Califórnia, é a mais famosa de todas elas, então por isso que ela é sempre citada aí para vocês, tá? Então, atentem-se aí